Fala aí, PMM! Product Marketing com menos teoria e mais dia a dia. Fala aí, PMMs! Bem-vindos e bem-vindas ao podcast que fala sobre Product Marketing de jeito diferente, mais prático, mais no dia a dia e sem palestrinha. Eu sou a Rafa Medeiros, sou PMM especialista no Quinto Andar e vou conduzir o papo de hoje aqui com vocês. Bom, quando a gente fala em inovação, a gente normalmente pensa que quem drive essa frente de inovação é sempre ou produto, ou tecnologia, engenharia, enfim. Mas será que essa inovação sempre tem que partir dessas áreas? Eu penso que cada vez Product Marketing tem um papel gigante em provocar essa inovação. Primeiro porque quem está mais próximo ali do mercado, entende do comportamento do consumidor, identifica e conecta necessidades dos clientes com as oportunidades do mercado e acaba enxergando muito mais coisas que ninguém vê. E é justamente sobre essa visão estratégica de Product Marketing em inovação que a gente vai conversar hoje. E para esse papo, a gente trouxe ninguém mais do que o Matt Silva, que vive essa realidade de Product Marketing aqui dentro do contexto de inovação. Mas para começar, você se apresenta para a gente em um tweet ali. Quem é você, qual a sua trajetória, o que você faz hoje? Claro, bom, primeiro eu quero agradecer o convite, eu fico muito feliz em ocupar espaços que a gente vai levar conhecimento, né? Então, eu fico muito contente em democratizar todo o conhecimento que eu sei, então, eu acho que é um propósito de vida, principalmente por ser filho de universidade pública, né? Então, a gente acaba tendo esse propósito de colher tudo que a gente aprendeu na nossa trajetória e compartilhar com as pessoas, porque o conhecimento ele sempre precisa ser democratizado, ainda mais os conhecimentos de marketing de produto hoje, que são tão elitizados, tão caros e não são tão acessíveis, né? Mas agradeço pelo convite. Como você disse, eu me chamo Mate Silva. Eu já trabalho há 13 anos com marketing de produto. Eu comecei a minha carreira quando ainda não tinha marketing de produto, mas eu comecei trabalhando com inteligência de mercado, análise de concorrência e precificação. E aí, desde então, eu tenho uma visão de marketing de produto multidisciplinar, né? Estudei, sou especialista em marketing, fiz mestrado em Big Data e Digital, onde a minha tese ela foi voltada para marketing de produto, e hoje o meu viés ele é muito focado em modernização de soluções digitais, inovação e principalmente receita, com um foco ali em criar, gerar receita, impactar os negócios, não só a curto prazo, mas a médio e a longo prazo também, né? Então, hoje eu trabalho no BB Tecnologia e Serviços, né, que é uma empresa ali dentro do grupo do banco. Eu também tenho a minha empresa, que eu atendo clientes enterprises e ofereço serviços de internacionalização, de GTM, mas principalmente a nossa especialidade é cliente oculto e inteligência de mercado, né? E aí tenho outras vertentes também, tenho me aventurado no ramo de pesquisa, em produzir ciência para marketing de produto. Então eu tenho criado metodologias de marketing de produto para trazer essa eficiência para a inovação. E aí ao longo da nossa conversa eu posso compartilhar alguns cases, falar um pouquinho dessa metodologia também, tá? E muito prazer e muito obrigado pelo convite. Imagina, estamos muito felizes que você está aqui. Então, começando com essa frente, né? Como você falou, você começou a trabalhar com Product Marketing antes de existir. Eu acho que todo mundo que está nessa cadeira há mais tempo também teve essa função de capinar o terreno nessa frente. E aí, acho que ainda eu acho que não deixa de ser, né? Mas nessa parte de educar o mercado sobre a área ali de Product Marketing, a gente tem muito a questão de quem conhece a área também, às vezes, levar isso só para a área ali de go-to-market, né? De enxergar o profissional de PMM só para essa área de Product Marketing. Eu acho que vale a pena a gente começar pensando o seguinte, né? Como é que você começa a educar ali o ambiente que você está para deixar de ser uma área que só empacota o produto e coloca no mercado e passa a ser uma área que influencia o próprio produto como um todo? Sim. Eu acho que a gente pode ir além dessa questão da função de como o marketing de produto ele é visto hoje, porque quando a gente fala GTM, o GTM ele não se restringe apenas a marketing de produto, né? Acaba sendo uma ferramenta que está presente aí dentro de áreas, principalmente de vendas, customer success, marketing ali, o marketing mais voltado para growth, né? Topo de funil e tudo mais.
mas ainda é um pouco mais atrás, né? Aqui eu não tenho nenhuma fórmula dada sobre isso, é apenas um feeling meu, mas eu sou um grande crítico, tanto de empresas, quanto até o próprio profissional mesmo de marketing de produto. Eu trabalho muito isso nas minhas mentorias que eu dou para outros PMMs, de que marketing de produto ainda não é só posicionamento e mensagem, né? E aí, quando o marketing de produto tem essa visão, a gente vê muito da dificuldade, assim, até como que a gente metrifica o trabalho de marketing de produto. Aí eu até vou numa discussão lá atrás da área de branding, né? Então, posicionamento e mensagem, por exemplo, ficava ali um pouco restrito a branding. E aí tem uma discussão até hoje, assim, como que metrifica o impacto do trabalho de branding? Aí é um rio natural, assim, um percurso natural das áreas elas se inovarem, né? Hoje a gente já tem GTM Engineering ali e tudo mais, mas eu vejo que esse braço de posicionamento para marketing de produto meio que pode ser um pouco do novo branding, talvez, e que não se preocupou tanto em ressignificar trouxe as dificuldades do passado para o presente, sabe? E aí quando a gente olha assim para como a gente atua no marketing de produto para impactar esses negócios e como eu fiz na minha trajetória foi buscar principalmente como influenciar o roadmap, né? Ter uma atuação ali dentro do time de produto e como que eu posso influenciar o roadmap com inovação. E aí a gente tem alguns pilares chaves que precisa vir antes dessa esteira da construção do go-to-market, de lançamento do produto e etc., que é como eu posso tornar o meu produto mais competitivo, né? Então a gente tem ali o time de PM que eles estão muito preocupados em desenvolver aquela funcionalidade com a arquitetura, com a infraestrutura, e muitas vezes eles se esquecem, tá, mas eu vou desenvolver um produto aqui, vou lançar no mercado, mas eu não sei como que está o meu concorrente. Eu não sei como que está o mercado. O que que o mercado quer? O que que principalmente o meu cliente quer com esse produto, né? E é o que eu costumo dizer e definir o que é marketing de produto hoje, né? Inclusive, eu até falei disso no meu mestrado, e eu falei disso no artigo que eu publiquei numa revista científica, que é marketing de produto, ele tem que ser o porta-voz do produto para o mercado, do mercado para a empresa e principalmente ser o porta-voz do cliente. Porque no final do dia, a gente não quer desenvolver uma solução que ninguém vai usar. A gente não quer desenvolver uma solução que ela não vai gerar receita. A gente não está ali brincando de desenvolver feature, né? Ela tem que se pagar no final do dia. Então, vem dessa necessidade de buscar influenciar, beleza, eu consigo apoiar o time nessa esteira de desenvolvimento, né? Quando eu penso em arquitetura, em GTM lançamento, em impulsionar os resultados de receita, né? Tanto no topo de funil, meio pensando ali até em retenção, digamos assim, em ROI, mas como eu posso desenvolver um produto assertivo que vai pagar o meu cliente, que vai impactar o meu cliente no final do dia, mas que ao mesmo tempo será rentável para a empresa. Né? E como que eu consigo desenvolver isso? E aí foi por isso que eu criei uma metodologia. Aí eu sou um grande crítico de frameworks, porque para mim frameworks, a maioria deles não tem embasamento científico, né? Então aquele lema de você tomar decisões em cima de dados, sabe? Eu acredito na metodologia, no método em si, quando você desenha a hipótese e prova essa hipótese, né? De como a gente pode fazer a inovação gerar receita e principalmente impactar o seu cliente no final do dia. Esse ponto que você trouxe, inclusive essa última frase de impactar, como a gente cria coisas que impactam e geram receita. Eu acho que isso até responde um pouco da questão da metrificação do papel do PMM ali. Eu acho que isso traz Exato. bastante coisa, né? Como é que a gente influencia o roadmap de produto de uma forma que a gente construa produtos que geram impacto financeiro, né? E geram impacto para a empresa, mas que também gerem valor para o cliente ao mesmo tempo. Não, aqui tem um ponto bem importante também, que eu vejo o PMM muito como um trabalho de médico, né? Então, quando o médico, antes dele receitar o remédio, ele diagnostica. Então, principalmente, eu cobro muito dos meus mentorados quando eles estão pegando um novo produto, entrando numa empresa. E aqui foi um pouco do que eu fiz no Banco do Brasil. Qualquer negócio que eu entro, eu compro as métricas do negócio para mim, eu me comprometo com essas métricas, né? Que as métricas desse negócio elas serão minhas. Não tem necessidade de eu criar métricas novas e proprietárias para marketing de produto, não. No final do dia eu quero desenvolver um produto eficiente ou uma solução eficiente que não necessariamente precisa ser
um software pode ser um serviço que ela vai me gerar receita, dinheiro no final do dia. Esse é o resultado do meu sucesso do meu produto e que vai gerar, que ele tem uma proposta de valor muito bem desenhada que vai impactar meu cliente de maneira positiva. Essa com certeza para mim é o principal objetivo que um PMM precisa ter, né? De como é que você gera um produto que impacte positivamente a empresa, que também gere esse valor para o cliente. Inclusive, queria puxar o exemplo de um case que foi a sua realidade que você teve ali com o banco de ter lançado uma solução utilizando IA para o WhatsApp para negociação de dívidas. Eu achei super interessante porque isso aqui não fala só de tecnologia, né? Aqui, para mim, fala muito da questão de que alguém olhou para o comportamento do cliente, uma dor do cliente, se perguntou como é que a gente resolve isso de uma maneira mais natural possível para ele. Então, primeiro olhar para a dor, para depois pensar ali em como a gente resolve isso, porque às vezes a gente acaba, principalmente nesse mundo de IA e tal, a gente quer usar a IA, a gente se preocupa muito no como, mas a gente não se preocupa tanto no porquê, para quem, qual valor eu vou estar gerando com isso. Então, me parece que essa leitura, essa inovação, ela nasce muito mais de uma compreensão de uma dor do cliente do que necessariamente da tecnologia em si. Foi isso mais ou menos que você pensou? O que você pensa a respeito desse case? Isso, e ainda que eu vou mais além, né? Também tem a ver com as necessidades do negócio. E aí eu me comprometi, comprei as métricas do negócio e tornei até mesmo como objetivo pessoal, né? Então, o que que acontecia? A gente tinha um bot, né? Então, assim, um bot, ele é uma tecnologia ali desde 2003, 2002, mais ou menos, e é uma empresa pública, né? Querendo ou não, a gente sabe o quão é mais difícil você buscar modernizações tecnológicas, né? Tem uma barreira à entrada muito maior do que a iniciativa privada, que você tem ali mais incentivos, digamos assim. É, E aí a gente não estava batendo as nossas metas de recuperação de crédito, né? Então, como a gente pensa num banco que é grande, né? Como os grandes bancos do Brasil hoje, a gente pode imaginar que você deva ter ali cerca de bilhões e bilhões de uma carteira de inadimplência. E a gente não estava nem conseguindo recuperar milhões ali por dia, sabe? Nem metade disso por dia, justamente porque o que que acontecia? Como a gente tinha um bot, ele não se preocupava em entender as necessidades do cliente, muito menos negociar. Era um formulário, olha, encontrei as suas dívidas, selecione qual dívida que você quer pagar. Parte 2 e 3 é como se fosse uma URA. Você liga num call center, perde 1 para tal, a parte 2 para alguma coisa. A parte 3 não tinha aquela questão de entender qual era a necessidade do cliente e desenvolver algo personalizado, né? A gente tem falado muito, inclusive o próprio Gartner tem falado bastante da necessidade de hiperpersonalização, né? Principalmente quando a gente fala para trazer mais eficiência usando inteligência artificial. E aí, a gente fez você me fez aquela pergunta no começo desse encontro, e sobre a questão de como o marketing de produto pode influenciar cada vez mais, né? Então, assim, eu fui ao mercado e entendi o que, que empresas que provém tecnologia de recuperação de crédito estão oferecendo hoje. Achei coisas megazords, assim, a ponto, sei lá, de você dever financiamento de carro e a própria IA você conseguir fazer via WhatsApp devolução do seu carro para o banco para bater na sua dívida. E a própria IA, ela lê todas as fotos do seu carro e definir qual é o valor que ele vale, assim, sabe? Umas coisas incríveis, assim. Então, teve todo um trabalho de cliente oculto, inteligência de mercado, análise de concorrência, construção de ferramentas de Barocard para ver que, de fato, quais eram os nossos gaps e se até mesmo em meio daquela tecnologia arcaica, digamos assim, tinha alguma coisa para se aproveitar, né? Para a gente poder entender o que, que a gente tem de bom, assim, né? Para ver se dá para aproveitar uma arquitetura, uma infraestrutura, alguma coisa da nuvem, alguma API, algo desse tipo. E aí foi o momento de chamar outros parceiros, né? Como a BRQ, que é uma empresa que era a empresa anterior que eu trabalhava, inclusive, que é uma empresa referência em consultoria em inteligência artificial, e a AWS, né, que a gente acabou fazendo a solução na infraestrutura da AWS
usando o Bedrock, mais o Connect, que é uma solução de atendimento e orquestrador desses chamados. E a gente desenvolveu uma solução que, ao invés dela ser um bot, ela já é um agente de inteligência artificial, com análise de sentimento, com poder de negociação, na onde se eu entrar ali em contato no WhatsApp, ele vai me dar a quantidade que eu devo, né, a quantia que eu devo, fala assim, olha, eu não posso pagar. E ela fala assim, poxa, eu sei que estou desempregado, poxa, eu lamento que você está passando por uma situação difícil. Eu sugiro aqui, sei lá, 20 mil de entrada, eu vou falar assim, mas nossa, eu tenho 15. Então a IA vai sugerir, vamos chegar no meio termo? Você me dá os seus 15 e eu divido os outros 5 mil em 12 vezes para você e vai ficar lá, sei lá, divide uma parcela que vai ficar R$ 300 por mês. Ah, mas eu não posso pagar R$ 300 por mês, fica muito alto para mim. Aí ela pergunta, quanto que você pode pagar? Olha só, ela já entendendo a necessidade do cliente para sugerir algo, né, que ele possa pagar e sair da inadimplência. E a gente fez um teste entre o bot e a inteligência artificial e a gente teve mais de 300% de eficiência em conversão. E a gente teve uma diminuição da parcela média da negociação de 33 para 14 parcelas. E a gente diminuir a quantidade de parcelas que aquela negociação é feita, para a gente é muito estratégico. Porque se você faz uma negociação com uma quantia de parcela muito grande, a probabilidade dele voltar a ser inadimplente no meio é maior. E aí ele vai estar livre para poder comprar novos produtos do banco, e a dívida vai só aumentando, virando uma bola de neve. Então não é interessante nem para o cliente, muito menos para o banco, que ele não vai conseguir recuperar aquele dinheiro, né? Então a gente buscou essa inovação para trazer de fato o que tem, para trazer mais eficiência para o negócio, bater as nossas metas de recuperação de crédito, e aqui eu fui além, né? Além da gente modernizar uma solução dentro de casa, a gente vai conseguir no futuro empacotar essa solução para poder vender essa solução para o mercado. Aí olha só outras fontes de receita surgindo e o seu ROI indo lá em cima. Então é aqui que entra a visão de um PMM voltado para a inovação, de desenvolver soluções eficientes que impactem o cliente no final do dia, mas que também gerem outras possibilidades de receita. Com certeza, essa visão 360 de conectar necessidades da empresa com objetivos da empresa, com necessidades do cliente, com tecnologia de como resolver isso, é um olhar extremamente importante que diferencia, inclusive, o PMM de quem está começando também de PMMs mais sêniores, que já tem um pouco mais de bagagem, já viveram um pouco isso. Inclusive, você falou da sua experiência anterior, então você consegue conectar tecnologias com estratégia. E pensando muito nisso, tem muitos PMMs que eles identificam uma oportunidade excelente, assim como você identificou, e obviamente quem prioriza backlog de produto é produto, né? E até por ser uma responsabilidade deles. E aqui eu vi que você falou a quantidade de dados que você coletou, as informações que você já puxou antes na parte de discovery para definitivamente tomar a decisão de colocar esse produto no ar, mas existem às vezes existe essa dificuldade de você conseguir influenciar esse roadmap, às vezes por mais dados que você coloque, por mais informações que você passe ali para eles. Nessa experiência, assim, o que você acha quais são os argumentos que funcionam melhor? A combinação de dados com pesquisas mais aprofundadas, uma construção conjunta, porque às vezes pode acontecer uma questão de competição entre PMM e PM, embora não seja o melhor ali dos mundos, mas acaba que existe uma competição de ideias ou de algo, por mais inclusive que o objetivo de melhorar a empresa e o produto seja o interesse dos dois, às vezes existe um pouco aquela questão de egos e afins. O que você acha que ajuda em você em PMM ter mais presença na influência nesse roadmap, né? O que você acha que muda uma decisão? Eu acho que aqui existem pontos e pontos, né? Não vou alimentar uma ideia de que isso é 100% possível, né? De você ter fluência, conseguir influenciar o roadmap, participar que o próprio time de produtos te puxe para estar nesses determinados fóruns de decisão. A gente sabe os leões que têm que ser matados ali por dia.
porque eu acredito que tem, né, vamos ser claros, existe um caminho ali até onde a gente pode ir e até onde a gente tentou e não vai. Porque não adianta nada a gente dar murro em ponta de faca no final do dia, se a gente não tem uma cultura de uma empresa que ela será propícia para receber um trabalho de marketing de produto. E eu sei que é a dor de muitos PMMs hoje, e eu nunca achei um espaço em que eu me sentisse 100% contemplado e com 100% de autonomia, né? Então aí é onde vem a resposta para poder lidar com o ego. Como eu disse, acho que contra dados não há argumentos, né? E principalmente quando você trabalha em uma grande empresa, você não vai conseguir mudar a cultura sozinho da noite para o dia, né? Então, o que eu tento fazer quando eu trago esses insights para dentro de backlog, eu não faço a priorização, mas eu tenho comprado por parte da minha gestão que eu tenho livre arbítrio para influenciar aquele backlog. Então eu tenho uma gestão comprada comigo, entendeu? Então a sua liderança precisa andar junto com você, porque você não vai conseguir influenciar isso sozinho, né? E aí, por exemplo, quando eu fui ao mercado para ver o que precisava ser feito para a gente ter uma solução mais robusta, eu fui trazendo ideias já pré-priorizadas, né? Então, assim, eu não posso chegar para eles e falar assim, olha, de primeira a gente já vai ter uma inteligência artificial que ela vai ser capaz de ler imagem, que ela vai ser capaz de interpretar áudios, por exemplo, não. O que a gente fez? A gente construiu um processo de MVP. Eu idealizei um processo de MVP na onde ele só era texto, não tinha imagem, não tinha áudio, se mandasse, não podia mandar documento, nem nada disso. Então a gente construiu um MVP que, na verdade, surgiu de um processo de uma POC, né? Então a gente fez um processo de uma POC, mas o produto ele se tornou um produto real. Contanto que quando foi para a produção foi exatamente a POC, então ela acabou entrando como MVP, né? E principalmente mostrar comparativos, né? O PMM ele ter esse senso por meio de testes ABs ou ABC e principalmente um outro ponto que eu sempre cobro e oriento os meus mentorados é que o PMM ele não precisa esperar ter ali uma estrutura de governança clara daquele negócio para ele mesmo fazer o seu próprio dashboard de dados, para ele desenhar quais são as principais métricas que ele precisa ter e acompanhar naquele projeto para defender que aquele projeto de fato foi bom. Né? Então aqui eu desenhei o MVP, desenhei quais eram as principais métricas, fui no time de recuperação de crédito, analisei na onde eram os principais gargalos e quais eram as métricas que eles usavam ali para analisar a performance do seu dia a dia. Então eu não inventei roda, né? Contanto que esse case ele saiu em alguns portais por aí, as métricas que eles falam lá, a taxa de conversão, é, a parte da negociação que não foi para transbordo, isso é, que a IA ela conseguiu conduzir a negociação fim a fim, desde entender a necessidade do cliente até enviar o boleto ou o Pix para ele pagar, sem a necessidade de cair para um atendimento humano, porque aí você acaba desonerando a operação, diminuindo o custo, a sua operação fica focada ali para outros problemas, a questão de parcela média para negociação. Uma outra métrica-chave também foi a métrica do primeiro boleto, né? Então, assim, quanto mais alto for aquela entrada do primeiro boleto, né, o valor à vista, mais estratégico é, porque significa que você tem mais dinheiro entrando no caixa a curto prazo. Então, ou seja, eu não inventei regra, não inventei roda nenhuma e provei valor em cima do produto nas dores que o outro time já tinha. Que é muito aquele trabalho de médico, de você fazer o diagnóstico e propor um remédio que já existe na farmácia. Esse ponto que você trouxe eu achei muito importante, porque entra muito na questão de você conseguir fazer as perguntas certas, né? Tipo assim, por que isso Exato. está acontecendo? Da onde isso está acontecendo? O que isso está impactando? Se a gente não resolver isso, o que acontece? Então, eu tenho a impressão que o PMM, hoje ele trabalha muito menos pegando demanda e muito mais criando as perguntas, acho que as perguntas certas para serem respondidas. Isso é uma É, faixa. eu,
Exatamente. Então, eu sei que você entende e concorda com esse ponto, mas como é que você acha que você consegue, obviamente, ter um pensamento crítico, enfim, e é importante ter um conhecimento como você foi ali, aprofundou no conhecimento do próprio produto em si e afins. Quais competências você acha que diferenciam esse profissional que consegue fazer as perguntas certas? Boa. Eu sempre. Uma das minhas formações é em relações internacionais, né, com foco em economia. É, e a gente tem ali. Quando eu sempre comparo o PMM como se fosse a Organização das Nações Unidas, né? Eu até fiz esse comparativo no Summit da PMA no ano passado, e acho que válido, porque acho que nem todo mundo estava lá, vou repetir aqui. A ONU ela foi criada no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial para ser um espaço diplomático, guardem muito bem essa palavra, diplomacia, para que a gente não tivesse um contexto de guerra como aquela novamente, né? E aí ela tem todos os stakeholders unindo e agindo de forma interseccional, justamente para promover a paz. Então aqui a gente tem o PMM como se fosse a ONU, time comercial como se fosse a China, Estados Unidos produto, cada um com seus interesses diferentes, mas no final do dia, qual que é o mesmo objetivo de todo mundo? O sucesso do negócio, as métricas de negócio, que aí no caso é a paz, né? Então assim, a gente não alcança a paz se for surgir algum layoff, corte de custos, baixo ROI, não está vendendo, então a gente entra em guerra em colapso total, né? A gente já acaba ali entrando em guerras frias internamente com as lutas que a gente tem que bravar ali diariamente, né? E aí, dito isso, a principal habilidade hoje é a diplomacia. Porque o diplomata hoje, qual que é a função dele? Ele representa um país em outros territórios, ele tem uma capacidade de negociação, justamente para favorecer os interesses do seu país, que aqui no caso é um produto, um negócio, interseccionando outros agentes ali da sociedade civil, como empresa, governos, indústrias, ONGs, pessoas importantes, etc., para que traga novas receitas para dentro da sua empresa, do seu país, né? Então, assim, basicamente aí quando a gente fala diplomacia do PMM, que a principal característica é o PMM ser diplomático, a gente vai em outras características, também soft skills, né? Você ser uma pessoa analítica, você saber capacidade de negociação. Hoje, uma dificuldade que eu encontro muito grande, assim, nos PMMs é a falta de governança, né? Você ter uma noção de projeto. Quando você trabalha ali no pilar de discovery, e aí isso eu aprendi trabalhando na NTT Data, que é uma multinacional japonesa, você tem, e a gente sabe o quanto os japoneses culturalmente eles são organizados e pautados para governança, né? Você tem uma etapa antes, que é a fase de entendimento, ali na gestão de projetos. E a fase de entendimento são justamente esses porquês que você mencionou. O porquê disso, na onde está isso, quem é meu maior competidor, quais são as necessidades do cliente, o que, que o mercado quer dessa solução para 2030. Aí é aqui que você consolida todos os insights antes de pensar numa definição de produto, né? Então, para mim, acima de tudo, um PMM ele precisa ser diplomático. Muito bom pensar nesse papel diplomático ali. Eu escutei, tive a oportunidade de escutar você falando disso no evento da PMI e eu achei muito bom porque eu concordo muito, né? Essa diplomacia ela é super importante, inclusive, para você conseguir fazer o seu trabalho, né? Senão você também não consegue também trabalhar ali dentro. E pensando hoje no mundo de, cara, tem muita gente que vai ouvir esse episódio hoje vai pensar, cara, eu ainda participo muito pouco das decisões de produto. E aí a gente teve ali a questão de quais soft skills você precisa ter, como é que você consegue perseguir isso. Mas você acha que existe ali uma maneira de, além de você perseguir essa parte dos soft skills e você ter essa questão de fazer as perguntas certas e afins, você acha que tem algum momento que, tipo, por onde eu começo para conseguir ter essa maior participação, inclusive para drivar essa frente de inovação dentro da empresa? O que você acha que tem que ser, onde tem que começar isso? Tudo principalmente aquilo, né? Acho que existem poréns e poréns, como que para o PMM ele ter o seu trabalho como um sucesso, ser visto como um sucesso,
você também vai depender de fatores que não dependem de você, né? Como uma questão de liderança, de cultura, como que já estão os processos de PMM estabelecidos. Se não tiver, qual que é a autonomia que você vai ter para construir novos processos e principalmente influenciar em decisões. E aí, partindo do pressuposto que o PMM ele pode não conseguir mudar essa estrutura, porque é um problema estrutural e muitas vezes ele não pode ter forças para isso, aí a importância de você conseguir mapear isso na entrevista, nos seus processos seletivos, justamente para você não cair em cilada e fazer perguntas assertivas, justamente para conhecer o cenário na onde você está pisando, né? Para que você não vai cair, para que na fachada não seja uma indústria gigante, mas aí quando você for entrar é uma pastelaria, na onde você só vai aceitar demandas de conteúdo, vai entregar e é isso, e você não verá valor do seu trabalho. Mas vamos partir do mundo ideal que você tem minimamente uma cultura que vai aceitar o trabalho do PMM, aí eu enfatizo a questão de você conhecer o negócio, né? Não adianta você propor soluções e buscar influenciar alguma coisa, falando assim, ai, que eu conheço isso, 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 eu conheço como monta um processo de go-to-marketing, uma ferramenta de Battle se você não conhece qual é o tipo de produto, para que ele serve, que problema ele resolve, quais resultados ele tem entregue para o seu cliente no final do dia. Então, por isso que, além desse diagnóstico, você tem essa análise de entendimento prévia antes de começar a agir. Né? Então, todo negócio nos últimos anos que eu entro, eu faço todo um mapeamento de possíveis problemas, sento com a minha nova gestão e falo assim, olha, eu enxerguei isso, 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 esse gap, podemos seguir por esse caminho? Então, eu faço um esboço, um diagnóstico e peço para minha gestão comprar aquilo. Porque se em determinado e eu formalizo tudo aquilo, tá? Porque se em determinado momento eu tiver dificuldade para realizar o trabalho ao qual eu fui contratado para fazer, eu tenho aquilo formalizado e principalmente você vai poder falar, eu avisei que deveria ser dessa forma, tenho aqui registrado. Mas para todo tipo de desafio que você for entrar, a análise de diagnóstico e entendimento, ela é muito importante justamente para você conseguir saber por onde você vai priorizar o seu trabalho, né? E principalmente entregando parcelas. Não se preocupe em entregar isso aqui. Entregue essa partezinha, um MVP, e mostre resultado em cima disso. Né? Que nem eu tenho várias funcionalidades que ainda precisam ser desenvolvidas nessa solução de recuperação de crédito, como a questão de imagem, de áudio, fazer entregas complexas, negociações complexas como financiamento automotivo e etc. E aí depois a gente tem um outro passo a longo prazo, que é produtizar e fazer o produto, não só gerar essa receita por meio da recuperação, mas ele ter outras possibilidades de receita também. E aí não necessariamente precisa ser uma solução de recuperação de crédito que a gente vai vender para o mercado para outras empresas, porque ela já está pronta para isso, né? Mas a gente pode fazer de uma arquitetura, por exemplo, para ser um tipo de ferramenta de automação que possa ajudar, sei lá, um exemplo que foi um outro case que eu também lancei no mercado em uma empresa anterior. A gente usou uma camada similar para a solução ela ser como se fosse um copilot dos agentes de investimento, na onde ela consultava o histórico daquele cliente da carteira de investimento. E a mesma coisa que essa solução faz, ela consulta o histórico no CRM dos dados dos inadimplentes para sugerir uma negociação de recuperação de crédito para aquele cliente, mas nesse outro braço aqui, a gente tem uma mesma camada, mas ela sendo usada pelos funcionários do próprio banco, que foi um outro banco que eu fiz esse case, mas na onde o agente de investimento ele consultava o perfil do cliente para sugerir outras carteiras de investimento, para que ele conseguisse fazer alocações de carteiras para prover novas rentabilidades. Então, assim, é um mundo amplo, a gente pode gerar outros produtos porque a camada de infraestrutura e a arquitetura é a mesma. E aí eu entro numa outra skill que eu acho que está mais próxima de uma hard skill de uma hard skill que um PMM do futuro precisa ter,
é ele saber o que é arquitetura, ele saber o que é nuvem, ele saber o que é infraestrutura, entender de linguagens de programação, entender como construir minimamente um banco de dados e principalmente reportar esses dados e o que eles significam, né? Então, assim, eu aprendi na marra a programar, construir banco de dados, fazer integração com a API num BI e construir relatórios executivos para reportar. E aí você já vê que já amarra um pouco no storytelling que a gente falou lá atrás, de como convencer que o seu trabalho é importante, de como você desenvolver, de como você pode impactar a inovação. Isso entra muito na questão de como também, inclusive, você deixa de querer entrar na mesa e você passa a ser convidado para a mesa Para das mim. decisões. É, para a mesa. Então, às vezes, você quer, tipo, você quer estar dentro das decisões, mas para Ah, você estar dentro das decisões, você precisa mostrar que você merece estar dentro das decisões. Então, para isso, você precisa ter esse conhecimento. E eu concordo muito nessa questão de, cara, o PMM ele precisa ter ir atrás de um conhecimento mais técnico, saber dados é importantíssimo. E eu acho que esse caminho que você deu, cara, eu acho que não só para quem está começando agora, mas para quem também já se bateu em várias empresas, é riquíssimo. Para a exato. gente fechar o nosso ping-pong aqui, a gente sempre faz umas perguntas, eu queria trocar essa aí com você. Qual que você acha que é uma buzzword de product marketing que podia sumir do mapa? Podia sumir do mapa? Eu não diria sumir, mas me irrita muito ver PMM abraçando só a frente de posicionamento e mensagem. Mas se fosse subir, eu diria os frameworks. Eu sou muito contra framework. Porque eu não sei se porque eu tenho essa pegada cientista de produzir novos conhecimentos, mas tudo para mim que não é embasado, para mim não serve. Porque senão vai te dar problema, porque o framework ele não tem que ser igual para todo mundo. Ou você produz o seu próprio framework para organizar as suas ideias, mas não como ferramenta como método de trabalho, mas você precisa fazer os seus processos e construir os seus processos e o seu trabalho com base em metodologia, que é completamente diferente. Eu ressignificaria o posicionamento e mensagem e mataria o framework. Eu vou Gostei, ser gostei. Eu criticado acho que é polêmico e muito, muito bom. Boa. E para você, o que é uma piada pronta sobre PMM? uma piada pronta sobre PMM que PMM vai morrer com o surgimento do GTM Engineering. Eu não acho que PMM vai morrer. Pode se ressignificar, assim como qualquer área está sujeita, mas eu acredito que isso depende mais dos PMMs do que dos negócios, sabe? Eu vejo e eu tenho tentado me inserir e fazer com que a área de marketing de produto ela fosse o core do negócio. Se não tivesse diplomacia no mundo hoje, a gente viveria num mundo teocrático, talvez, não numa democracia, em contexto de guerras que intermináveis, entende? Então, justamente para você ser convidado para estar sempre à mesa, sabe? Perfeito. E se você pudesse criar uma lei universal para quem é PMM, qual seria? Uma lei universal para quem é PMM, que o PMM ele é tão importante quanto um PM. Você não desenvolve um produto sem um Product Manager. E você não deveria lançar no mercado uma solução sem um PMM. E não só lançar para aprender aquele PMM no contexto apenas de lançamento, mas num espaço anterior, que é desenvolver produtos mais eficientes, e num espaço posterior, que é você se preocupar com a geração de receita e principalmente como isso vai impactar o cliente no final do dia e como você vai trazer isso aqui para retroalimentar o seu backlog, trabalhando principalmente com estratégias de Customer Insights e Voice of Customer, para que você mantenha um ciclo de vida saudável, um produto mais competitivo e que não vai gerar receita a curto prazo, mas a médio e a longo prazo também. E aí isso é a definição clara de uma solução que é escalável. Matt, muito obrigada por esse papo. Acho que foi rico em vários sentidos de entender o que um PMM precisa ter e ser para ocupar os melhores lugares ali e também provar o valor da área dentro da empresa, não só provar o valor da área, mas também os produtos que estão sendo levados, como é que eles impactam tanto a empresa quanto clientes ali, quanto a própria área dentro da empresa. Então, muito obrigada por toda essa frente
e pode se despedir aqui também com a gente. Não, imagina, eu que agradeço o convite, é sempre um privilégio ocupar esses espaços, assim como eu disse, para democratizar esse conhecimento que eu acho muito importante. E eu espero que espero não, vai impactar bastante a vida de profissionais de marketing de produto, principalmente plantar uma sementinha do que a gente espera, né, de marketing de produto para o futuro. E é isso. Obrigado. Muito bom mesmo. E para quem ouviu até aqui, não esquece de seguir o Fala Aí no Spotify, compartilhar o episódio com a sua rede, deixar o comentário do que você mais gostou e curtiu e recomenda. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade no WhatsApp, o link está aqui na descrição. Até o próximo episódio.